Assistindo as resenhas que já saíram na internet sobre esse filme, o Destacamento Blood, uma coisa que me irritou bastante, assim. Nossa, mas nesse momento, o filme do Spike Lee se faz muito necessário. Nesse momento de discussões justamente sobre isso, sobre violência policial e racismo, esse filme do Spike Lee se faz muito importante. Gente, nesse momento quando vocês acham que a discussão sobre pessoas negras, homens negros e polícia e violência e racismo, elas estão acontecendo esse ano por conta do George Floyd? Caramba, sabe? Esse filme, ele é atual esse ano, ano passado, ano retrasado, será atual ano que vem. A gente está discutindo isso, gente, há quantos anos? Oi, gente. E aí, como vão? Eu sou Maristela Rosa. Tá começando mais um Papo de Preta. Dessa vez para fazer um Pretas Indicam, que tinha um tempão que eu não fazia um Pretas Indicam aqui no canal para vocês, né? Pois então, a gente tá com um quadro lá no nosso Instagram, Pretas Indicam, que toda segunda-feira ou eu ou a Natália, a gente se reveza ali nos stories indicando algumas coisas para vocês. E eu já indiquei reality show, série, filme, canal no YouTube, um monte de coisa que eu assisti nessa quarentena e quis indicar para vocês, tá? Inclusive quero fazer uma lista das coisas boas e ruins que eu assisti nessa quarentena. Se vocês quiserem, comentem aqui. E vão lá no nosso Instagram, @papo de preta, tá bom? Tem uma bolinha lá fixada com todos os Pretas Indicam que a gente já fez lá nos nossos stories. Vim hoje fazer um Pretas Indicam muito, muito feliz para falar de um novo projeto, de um novo filme do Spike Lee. O Spike Lee dispensa apresentações, né? É um cineasta negro estadunidense, muito conhecido pelas suas produções que tratam de questões muito sérias da sociedade estadunidense e que a gente consegue se identificar muito aqui no Brasil, porque ele está falando principalmente das questões raciais, né? Então, de violência policial, de racismo, de segregação, de retirada de direitos. Ano passado ele ganhou o Oscar por Infiltrados na Clã e em 2020 ele volta na Netflix com o filme Da Five Blood, ou em português é o Destacamento Blood. É um filme de drama e ele tem algumas pitadas de comédia também. O Spike Lee gosta disso. E no filme a gente acompanha 4 homens negros, 4 amigos que voltam ao Vietnã porque eles são veteranos de guerra, né? Da guerra do Vietnã. Eles voltam para o Vietnã 20 anos depois, porque a princípio eles querem resgatar os restos mortais de um outro amigo deles, que na verdade era o líder daquele destacamento, né? Era o líder daquele grupo deles que acabou morrendo na guerra e o corpo dele ficou lá. E eles resolvem, depois de mais de 20 anos, voltar para buscar os restos mortais. O filme se desenrola a partir disso, né? A partir da busca desses homens negros que estão mais velhos, que estão menos ágeis, que têm toda uma bagagem de vida, voltando a estarem juntos, voltando ao Vietnã, a um cenário de guerra que eles viveram, né? Para quem gosta do estilo do Spike Lee, vai amar esse filme, porque o Spike Lee, ele tá muito, muito presente. Assim. Aquele estilo dele de colocar fatos reais e fatos fictícios, colocar cenas reais no meio do filme. É uma coisa que ele faz bastante, nesse filme ele faz também. Colocar cenas chocantes da vida real. Então ele colocou cenas assim bem impactantes da guerra do Vietnã. O Spike Lee, ele tem uma coisa que eu considero que é um olhar, é um otimismo pessimista do mundo, sabe? Ele sempre tem um olhar que assim, que olha para o futuro, tipo, a gente já passou por isso, olha quantas coisas a gente produziu de ruins, de difíceis, mas olha quantas coisas a gente ressignificou, olha quantas coisas, quanta luta a gente produziu,
olha como a gente chegou do outro lado vivo e nós vamos continuar vivendo, porém as coisas ruins vão continuar perseguindo a gente, sabe? Então ele tem essa coisa assim, a gente conseguiu, a gente sobreviveu, porém todas as coisas ruins e todas as coisas difíceis pelas quais a gente sobreviveu, a gente vai ter que continuar sobrevivendo a elas. E esse filme tem discussões muito, muito, muito importantes para além da própria questão da guerra do Vietnã e tudo mais. Assim. Primeiro, uma discussão que se deu no período da própria guerra do Vietnã, que é por que pessoas negras estadunidenses estão indo para o fronte, estão indo para morrer nessa guerra, para lutar por coisas que eles não têm nem no próprio país. Essa luta por um mundo livre, por uma América livre, por um mundo democrático, por um mundo que valorize as individualidades, valorize as pessoas e tudo mais, é um mundo, é uma América que os pretos estadunidenses nunca conseguiram viver. Então por que eu estou lutando na terra dos outros por algo que eu não tenho nem mesmo na minha? Pelo que eu tô morrendo, sabe? Esse questionamento que foi feito até pelo Muhammad Ali, né? Que ele se recusou mesmo a ir para a guerra do Vietnã, é um questionamento que está muito nesse filme aqui. Tem até um dado que é colocado no filme, que é os negros são cerca de 12% naquela época, né? Eram 12% da população nos Estados Unidos, mas eles passavam de 30% dos soldados na guerra do Vietnã. Por quê? Sabe? Por que essa discrepância tão grande? Por que tantas pessoas pretas indo para essa guerra, para morrer por uma guerra que não é a deles, por uma guerra que eles não entendem? Outra coisa muito bem colocada nesse filme, assim, que eu gostei muito, 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 acho que foi a minha parte favorita de tudo que esse filme traz, essa construção de relação de afeto entre homens negros. Amigos negros, homens negros sendo amigos, né? Homens negros dividindo traumas, dividindo dores, dividindo experiências. Depois cada um vai cuidar da própria vida, depois eles retornam a estar juntos. Então o que cada um traz da sua bagagem e o que cada um traz de comum, sabe? Como cada um lidou com todas as suas questões e como eles interagem todos juntos. A relação desses homens negros também com esse outro que se foi tão jovem, esse outro que se foi e era o líder para eles, né? Era considerado um líder, era considerada uma pessoa que os guiava, uma pessoa pela qual eles tinham respeito, amor, admiração. E tudo isso é muito mostrado no filme. O Chadwick Boseman é que faz esse líder, né? Ele aparece pouco na tela, assim, se você for pensar no tempo todo de filme, ele não está muito presente, porque ele só está presente nas lembranças, nos flashbacks. Porém, o personagem dele é muito presente, né? Você consegue acreditar no amor que aqueles homens têm por essa figura, por essa imagem, por essa pessoa. Você consegue acreditar no quanto esse cara foi importante para eles, sabe? No quanto foi importante para o crescimento deles dentro daquele destacamento. E uma coisa que eu achei estranha no começo, só que depois você consegue se adaptar, é que o Spike Lee optou por, mesmo nos flashbacks, os atores mais velhos continuam interpretando os mesmos personagens. Então, assim, tem momentos que é o tempo presente, que é ele, sei lá, 20 anos depois, 25 anos depois, indo pro Vietnã, então eles estão todos mais velhos. E aí tem momentos no passado que são eles interagindo ali com o Chadwick Boseman, que é bem mais jovem que eles ali com arma na mão, na guerra e tudo mais. E nesses momentos ainda são esses atores mais velhos que estão interpretando. Então, ao mesmo tempo que você não tem dificuldade de identificar, uma vez que muitas vezes quando tem esses flashbacks, você não sabe direito quem é quem, aí tem que ficar falando, ô fulano, ou ciclano, pra você ligar o nome da pessoa. Isso não tem, né, porque são os mesmos atores, ao mesmo tempo você fica... Caramba, é os mesmos ator velho lá no meio e não entendi. Só que aos poucos você consegue se acostumar com isso. Eu me acostumei facilmente. Falando mais dessa questão emocional de homens negros, que pra mim foi o grande foco desse filme, a gente tem o personagem principal, que é o Paul, né, desses 4 homens. O Paul é o homem que está visivelmente com maiores problemas mentais desde a guerra, né? Ele tem problemas de confiar nas pessoas,
ele tem problemas com o filho porque ele não consegue demonstrar afeto pro filho dele. Ele não consegue se abrir com os amigos. Quando dizem assim pra ele, você precisa conversar com alguém. Ele fala, eu converso todas as noites. E aí ele conversa com o fantasma desse líder deles do passado, desse homem que já não existe mais. Ou seja, a única pessoa com quem ele diz que ele consegue conversar é um homem preto que já morreu. E eu acho que o Spike Lee quer muito discutir aqui o quanto a guerra deixa marcas e o quanto a violência deixa marcas. Porque quando a gente está falando de homens negros, e aí é muito interessante que a gente pode fazer muito esse paralelo de Brasil e Estados Unidos, a gente está falando de homens negros que muitas vezes na vida urbana, cotidiana, tem que lidar com a violência muito de perto, né? Uma violência policial muito grande, uma violência social muito grande. Espera-se deles essa performance do homem que não chora, que não fala de sentimentos. E para onde tudo isso vai? A gente se questiona, enquanto sociedade, muito pouco sobre isso. Para onde tudo isso vai dentro desse homem negro? Quando esse homem negro envelhece, como é essa relação dele dentro da família, com os amigos, com os filhos? Como a gente pode esperar um cara bem, um cara saudável, sabe, mentalmente saudável, tendo que lidar com tanta coisa, muitas vezes sozinho? Se você está aqui nesse canal a primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vídeos toda quarta e sexta-feira à noite. Esse canal é um canal feito em dupla, porém, durante esta quarentena, que no Brasil algumas pessoas só aderiram, então nós aderimos à quarentena. Então a Natália está na casa dela e eu estou aqui. Nós estamos produzindo conteúdo distanciados. A Natália posta às quartas e eu às sextas-feiras, mas a gente tem muitos vídeos juntas aqui. E logo, se Deus quiser, a gente vai voltar a produzir os vídeos juntas. Tá bom? Nossas redes sociais, todas aqui na descrição. A gente tem o nosso Apoia-se, então se você quiser ajudar esse canal a se manter vivo, ajudar financeiramente, o link vai estar aqui também. E a gente tem as nossas camisetas lindas, com a Chico Rei, tem caneca, tem capinha de celular, tem tudo. Também tá aqui o link para vocês irem lá e conferir a loja da Chico Rei com a nossa coleção. Tá certo? Ativa sininho, né? Se inscreve, dá like, comenta. E o interessante desse filme é que não tem uma discussão moralista do tipo quem tá certo e quem tá errado. Aqueles homens negros voltam para lá, num lugar que foi um campo de guerra para eles. Muitos vietnamitas veem eles como os inimigos. E aí não tem isso de os pretos estão certos. Os vietnamitas estão certos. Eles são os bonzinhos. Eles são os maus. Não tem isso. O Spike Lee tava mostrando que cada um tava lutando, não é nem pelo que achava certo, tava lutando pela sua própria vida, sabe? Muitos foram jogados nessa guerra, sem nem saber como e sem nem saber porquê. E a única coisa que eles podiam fazer com isso era lutar. Trilha sonora maravilhosa, mas o Spike Lee sempre acerta na trilha sonora mesmo. A fotografia, a montagem do filme é uma coisa muito estilosa, assim. É uma coisa muito a cara do Spike Lee mesmo. E uma coisa que eu gostei muito também, gente. O final do filme, quer dizer, o filme todo, mas assim, caminhando mais no terceiro ato, o filme se torna totalmente surpreendente, assim. Não vou dar spoilers, mas a sensação que eu tive é que todo mundo ia morrer naquele filme, que não ia sobrar absolutamente ninguém. O filme não tem essa coisa de poupar pessoas. Sabe quando tem aqueles filmes que você sabe que tem aquele núcleo que não vai morrer nunca, e aí eles colocam os personagens satélites para você se apegar só um pouquinho, mas eles vão morrer? Sabe, esse filme não tem isso. Realmente, todo mundo nesse filme está em risco. Todo mundo nesse filme pode te deixar a qualquer momento, assim. O filme vai ganhando cada vez mais ritmo ao longo do tempo mesmo. Então, o primeiro ato, você conhece aqueles homens negros, você conhece a relação deles. No segundo ato, é eles mais se preparando para fazer o que eles foram lá para fazer. E o terceiro ato é eles fazendo o que eles foram lá fazer e as consequências disso, assim. E entrelaçado a tudo isso, as relações deles vão ficando cada vez mais fortes pra gente que tá assistindo.
Quem quer ver um filme do Spike Lee, assim, as discussões que ele tem, vale muito, muito, muito a pena. Tiveram algumas pessoas que acharam o primeiro ato arrastado. Eu, particularmente, não achei. Acho que o Spike Lee tem uma montagem até bastante dinâmica, diferente de outros filmes. Ele tá aqui, ele tá lá, de repente ele já tá aqui, ele já fez isso, ele já construiu, já foi, já estão lá na floresta. Ele é um filme que tem muitas discussões importantes, mas ele não é um filme pesado de assistir. Ele não é aquela coisa que pesa a sua cabeça, que você fica, meu Deus do céu, não tô aguentando, sabe? Eu tô falando isso porque eu sei qual é o momento que nós, pessoas negras, estamos vivendo agora, especialmente no Brasil. A gente está com uma pandemia que está chegando cada vez mais em nós, nos nossos entes queridos, nas pessoas que a gente conhece. A gente está num momento que as favelas, as comunidades têm sido cada vez mais atacadas pela polícia. A gente está num momento, uma fragilidade emocional muito grande da nossa população negra. Então eu jamais viria aqui indicar um filme para vocês que eu nesse momento não conseguiria assistir, sabe? Então se eu estou indicando para vocês é porque eu sei que tem discussões importantes, mas é um filme nosso, é um filme pra gente, é um filme para conversar com a gente, sabe? Eu consegui rir nesse filme, eu consegui me emocionar, eu consegui me ligar a esses personagens. Por essas e outras, eu digo que vale muito a pena assistir Da Five Blood. E tô torcendo muito para que role aí indicações ao Oscar, porque esse filme merece. E o ano de 2020 também. O que vai ser das indicações para o Oscar em 2020? Então assistam, se inscrevam no canal. Quem já assistiu, comenta aqui o que vocês acharam do filme, o que vocês acham que deveria ter sido comentado e eu não comentei aqui. Vamos conversar mais sobre isso, vamos conversar mais sobre Spike Lee, sobre as obras dele, vale muito a pena mesmo, tá bom? Um beijo enorme para vocês, até a próxima. Tchau!